apresentar sobre a ladainha de Nossa Senhora. Ladainha vem do grego, que significa súplica. Em seu início, ladainha referia-se a orações que eram feitas na igreja em conjunto. Tudo começou quando a imagem de Nossa Senhora na Palestina surgiu milagrosamente na cidade de Loreto, na Itália, no ano de 1291. A partir daí, começaram a ocorrer peregrinações. Então, esses peregrinos começaram a compor orações que mais tarde seriam as ladainhas, que seriam cantadas durante a missa no santuário. Bom, no início, a ladainha ela tem palavras relacionadas a Jesus e a Santíssima Trindade. E também ao longo dela contém palavras relacionadas a Maria Santíssima. A ladainha ela é considerada uma súplica. Ela é rezada em novenas e procissões. Algumas invocações foram acrescentadas pelos papas ao recorrer dos anos, e outras são para agregar a honra de alguma ordem religiosa, como por exemplo a das carmelitas, que rezam a ladainha lauretana carmelitana, mas o corpo da ladainha continua sendo o mesmo. Tudo em Nossa Senhora nos conduz a seu Divino Filho, e por meio dele, Santíssima Trindade, que é o nosso fim último. Isto é algo que os protestantes não entendem ou não querem entender. Nossa Senhora é o caminho para a entrada no céu. A ladainha é composta por 53 invocações, sendo ela 13 em homenagem específicas a Nossa Senhora. 3 dessas 13 ladainhas foram compostas... Continua. 13 dessas 13 invocações foram inseridas pelos papas durante o decorrer da igreja. E essas são as invocações da ladainha, conhecida como invocações simbólicas. E agora vamos apresentar alguns significados das invocações simbólicas. Temos o vaso da espiritualidade, que refere-se ao nosso que nós temos de maior valor, que é a nossa fé. Bom, Nossa Senhora é considerada a Virgem Fiel, pois aceitou os planos que Deus tinha para ela. Em nenhum momento ela os recusou e sempre manteve a intimidade com ele. Nossa Senhora também é chamada de Mãe Puríssima, por ser a criatura mais pura que Deus criou. Nós temos a Torre de Marfim, que é um material característico raro encontrado na natureza. Nossa Senhora também é considerada como estrela da manhã, que no começo, quando o dia vai amanhecer e ainda está a escuridão, existe uma estrela que vem antes do sol. Essa estrela, representando como Nossa Senhora, significa que ela apareceu para poder vir o sol da justiça, que é Jesus. Nossa Senhora também é a rainha dos mártires, porque ela se martirizou ao ver seu filho Jesus Cristo ser crucificado de forma cruel. Bom, Nossa Senhora também é considerada Virgem Poderosa, pois sabia que o povo ia blasfemar contra, mas também sabia as consequências sobre a sua fé com Deus. Ela também é chamada de espelho de perfeição, ou seja, ela é o ser mais perfeito e nós devemos seguir os seus caminhos para encontrar a Deus. Ela também é chamada de Rosa Mística, isto é, nossa, meu Deus. Continua. Ela é esplêndida e característica sim. Então, concluir. E a rosa é considerada a rainha das flores, ou seja, Nossa Senhora é considerada a rainha do jardim. O jardim de Nossa Senhora são os filhos dela. Nossa Senhora também é considerada como a porta do céu, que ela serve como caminho de entrada para o paraíso. Ninguém chega a Jesus sem ser pela sua mãe. Hoje nós vamos apresentar a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística. Na primeira aparição, Nossa Senhora apareceu para uma enfermeira no quarto de hospital, na Itália, em 1942. Na aparição, Nossa Senhora estava com um véu branco e uma túnica púrpura, e 3 espadas perfurando o seu coração. Na segunda aparição, ocorre a transformação das 3 espadas para as 3 rosas. Uma espada transformando em uma rosa vermelha, outra rosa branca e outra rosa dourada.
Através dessa transformação, Nossa Senhora pediu que orassem por todos os sacerdotes através da devoção mariana, devoção mariana. Ela também pediu que todos os últimos dias, todos os meses, fosse comemorada ela. No dia 13 de julho, fosse comemorado o Dia das Rosas Místicas. Teve outras aparições também. E no dia 8 de dezembro, aos meio-dia, foi considerado um dia... Ai, meu Deus, esqueci. No fim de dezembro foi considerado que Nossa Senhora pediu uma festa em relação a Nossa Senhora da Conceição, considerada como Hora da Graça. Tem um significado por trás das 3 espadas e as 3 rosas. A primeira espada significa a escassez das vocações sacerdotais. A segunda espada significa os pecados mortais dos religiosos. E a terceira espada significa a dor e sofrimento dos sacerdotes e os monges em relação aos pecados parecidos com o de Judas. Já as rosas significam a branca, principalmente a oração, como pedido de Nossa Senhora, a vermelha, expiação e sacrifício, e a dourada, penitência. Hoje a gente vai falar sobre os dogmas marianos, mas antes de tudo eu só queria falar que o significado de dogma, que dogma significa a verdade absoluta de tudo. Inquestionável. O primeiro dogma é a maternidade divina, que foi proclamado no Concílio de Éfeso em 413, que proclama Maria mãe verdadeiramente mãe de Deus humano e mãe de Deus divino. Por isso que na oração Ave Maria nós falamos Santa Maria, mãe de Deus. O segundo dogma é sobre a virgindade perpétua, e diz que ela permaneceu virgem durante, após e antes do parto de Jesus. O terceiro dogma é da Imaculada Conceição. Nele foi intitulado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Ele diz que Maria foi concebida sem mancha Do pecado original. E o quarto dogma, que é a Assunção de Maria, ele se retrata como a morte de Maria, mas ela morreu, mas não foi da mesma forma que uma pessoa morreria. Que a ela morte foi elevada humana, ao céu por Deus. Isso. A morte humana, ela causa muito sofrimento. Só que Maria adormeceu, por isso é chamada de dormição de Maria. A morte é fruto do pecado, e como Maria não pecou, ela não conheceu a morte enquanto o pecado nosso.